Fala, gente! Melhor para o esporte, né? Esse 0-0 contra o Mirassol, lá em Mirassol, no interior de São Paulo, aproximadamente 450 quilômetros da capital paulista. Um jogo que prometia mais, até pela situação dos dois times nesta Série B. O Sport em terceiro lugar, o Mirassol na quarta posição, dois times que estão brigando na parte de cima da tabela, mas ficou só na promessa. Foi um jogo tecnicamente fraco, pelo menos pelo que a gente esperava. No primeiro tempo, por exemplo, o Mirassol até teve mais oportunidade, incomodou mais, chegou mais perto do gol, mas nada muito fora do comum. Kaique França, que completou 50 jogos com a camisa do Sport, foi bem, interveio pelo menos em duas oportunidades, lances que foram anulados por impedimento, mas se a bola entra, teria uma revisão do VAR, né, do árbitro de vídeo. Eram posições bem ajustadas. E o Sport quase não incomodou o gol do Muralha, do goleiro do Mirassol. 0-0 no primeiro tempo, e aí veio o segundo tempo. A gente vai falar do segundo tempo na sequência. Antes eu quero deixar aqui um convite especial para você se inscrever aqui no nosso canal. Se você já está inscrito, espalha para a galera, fala para os seus amigos, fala para suas amigas, para todo mundo conferir o Rembrandt TV, as nossas análises esportivas e também as nossas histórias, os podcasts Rembrandtcast, que é o podcast das melhores histórias. Tem episódios muito legais, especiais. Eu garanto, dá uma conferida lá, faz esse favor e depois você me diz se é ou não é legal o papo do Rembrandtcast. E claro, também as nossas análises esportivas. Então é importante estar inscrito no canal, ativar o sininho, né, para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo, deixar o seu like, o seu joinha e claro, comentar, compartilhar. A gente está na meta, né, em busca do objetivo de chegar a pelo menos 20 mil inscritos até o final deste ano. Espero que a gente até chegue antes, né, para dobrar essa meta e seguir firme para você e com você, fortalecendo aqui o nosso canal, o Rembrandt TV. Então, rapidamente falamos aí do primeiro tempo, 0-0. No segundo tempo, a gente pensou, não, agora os dois times que estão brigando na parte de cima vão ter mais apetite, vão ter mais vontade, mais desejo para vencer o jogo. Não aconteceu. Mais uma vez, o que aconteceu foi o time do Mirassol um pouquinho mais ofensivo que o Sport, levou um pouco mais de dificuldade para a defesa rubro-negra do que em comparação ao ataque do Sport contra a defesa do Mirassol, mas a gente teve também aí um lance muito perigoso. Depois de uma falha do Rafael Thierry, uma segunda falha do Rafael no jogo, na primeira ele conseguiu corrigir, na segunda ele foi dominar, a bola passou por baixo do pé, e aí Fernandinho entrou em velocidade, Kaique saiu da área e conseguiu fazer a defesa. A bola bateu nas costas do goleiro, até ficou aquele momento de apreensão, porque houve uma conversa do árbitro com o árbitro de vídeo, o árbitro de campo com o de vídeo, para saber se havia tido falta na jogada ou não. Não houve a falta, foi escanteio e foi mais uma defesa, mais uma intervenção importante do goleiro Kaique França. Os técnicos fizeram as alterações que não acrescentaram muito. Por exemplo, no Sport, Zé Roberto saiu, entrou Gustavo Coutinho, que continua numa fase ruim, né? O Gustavo Coutinho. Tivemos também a entrada do Wellington Silva, que foi titular na rodada passada, o Barleta ficou no banco, o Tite Ortiz estava sem jogar, estava suspenso, aí o Tite Ortiz veio para o jogo desse domingo como titular e o Barleta também. Então o Tite Ortiz pelo meio, começou pelo meio, depois foi para a ponta para o Lucas Lima se movimentar pelo meio, pela área central do campo, e aí não houve nenhuma grande evolução. Me parece que o técnico Pepa continua com preocupações sobre a lateral esquerda, ou indefinição, ou insegurança, ou de repente ele pensou, não, o Daubert é um jogador que segura mais, que fecha mais a defesa, então fez a opção por ele contra o Mirassol. Depois, no segundo tempo, entrou o Filipinho, que tinha sido titular na rodada passada. Enfim, ele ainda não se definiu por um titular nessa posição, na lateral esquerda. Na lateral direita está o Igor Cariús ganhando essa sequência e fazendo uma boa temporada desde que ele conseguiu a liberação para voltar aos campos, né? Já que ele sofreu uma punição dura em relação à manipulação de resultado,
apostas. Ele acabou punido aí, um ano severamente punido aí, o Igor Cariús, mas está de volta e está ajudando o Sport nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Do lado do Mirassol, o Mozart também fez as alterações. Ele entrou com um time bastante forte, assim, um time ofensivamente falando, um time muito bem montado, com Gabriel, com Danielzinho, dois volantes que são meias, né? Rigorosamente, joga um pouco mais à frente, mas entrou com esses dois jogadores no meio, mais o Chico Kim, e no ataque teve o Fernandinho, que é um exímio driblador, é um cara que dribla muito, foi para cima, deu trabalho ali a defesa do Sport, incomodou, mas nada a ponto que o torcedor rubro-negro perdesse os seus cabelos. Tá tudo certo, esse empate em 0-0 acabou sendo melhor para o Sport, que está na frente, uma posição acima do Mirassol. O Mirassol está fechando a quarta posição. O Sport tem agora 47 pontos e o Mirassol também com 47, mas o Sport leva vantagem no saldo de gols. Lembrando a partida atrasada do Sport, que é contra o Operário em Pernambuco. Não se sabe ainda se na Ilha do Retiro ou na Arena de Pernambuco. O Sport está correndo, acelerando aí a reforma para tentar voltar o mais rapidamente possível a jogar em casa. E isso pode acontecer na próxima rodada, jogo marcado para segunda-feira, dia 7 de outubro, logo depois das eleições. O Sport está esperando voltar a jogar na Ilha do Retiro, o jogo contra o Ceará. A expectativa é essa da direção rubro-negra. Só mais um detalhe aqui em relação à escalação do Sport, né? O técnico Pepa, a gente falou aqui das mudanças, o Gustavo Coutinho ficou liberado, cumpriu a suspensão, ficou à disposição, entrou no segundo tempo. Os pontas, essa definição também aí do Barleta, o Wellington Silva, do Tite Ortiz, Lene Lobato entrou no finzinho. Então é um outro ponto de atenção aí que o torcedor do Sport tem nesse time comandado pelo técnico português, que segue invicto, né? 6 jogos sem nenhuma derrota no comando técnico do Sport e o time se firmando cada vez mais na parte de cima, no G4. E a expectativa é que com esse jogo contra o Operário, todos os rivais diretos, né, a exceção aí do Novo Horizontino, que joga nesta segunda-feira contra a Ponte Preta, todos os outros já estão a 9 jogos do fim da Série B. O Sport ainda a 10 jogos, tem esse joguinho aí, esse jogão, pode ser um jogo decisivo aí na manga aí para o Leão. Claro, tem que manter aí esse bom nível, né? Essa sequência de resultados positivos para se manter no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. 0-0, repito aqui para você, melhor para o Sport, que manteve a sua posição ali dentro do G4, na frente do Mirassol. E os concorrentes do Sport também acabaram vacilando, né? Escorregaram nessa rodada, a exceção aí feita ao time do Ceará, que venceu em casa na rodada por 1-0, vitória sobre o Brusque e continua ali próximo da zona de classificação. O Vila Nova em casa só empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto e o América Mineiro acabou perdendo a partida para o CRB lá em Maceió. Bom, gente, agora é esperar a próxima rodada, só então na outra segunda-feira, dia 7 de outubro, tem Sport e Ceará. E aqui, um detalhe para a gente fechar esse comentário, essa análise esportiva, parabenizar o Retrô campeão brasileiro da Série D. O Retrô comemora o seu primeiro título do time profissional, que entrou no Campeonato Pernambucano no profissional em 2019, já são 5 temporadas, vai para a 6ª e já comemora um título nacional, já havia conquistado o acesso para a Série C e agora a cereja do bolo, né? Culminou aí com esse título depois de vencer o Anápolis, na verdade, pelo placar de 3-1. Perdeu lá em Goiás por 2-1 e venceu na Arena de Pernambuco neste domingo por 3-1 e comemora o título brasileiro da Série D. Parabéns ao Retrô, que vai se juntar ao Náutico na Série C em 2025. Mais uma vez agradecendo aqui a sua audiência, você que acompanhou com a gente, mais uma análise esportiva, falando do Sport e também do Retrô, que conquistou esse título inédito para a sua galeria.
Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito, de espalhar para a sua galera aí que é para se inscrever aqui no Rembrandt TV, acompanhar aqui as nossas análises e também os nossos podcasts. O Rembrandtcast, que é o podcast das melhores histórias. Ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo. Deixa o seu like e também comenta. Na medida do possível, a gente vai te responder. Um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima!